Fala galera, tudo bem? Olha aqui, terceiro simulado do nosso Telegram. Para quem ainda não é do Telegram e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, entre no nosso grupo do Telegram, tá? E acompanhe os simulados pré-ENEM, simulados de Química, 15 questões no simulado, que é mais ou menos o número médio de questões do ENEM, e faz o simulado em 45 minutos corrido, contra o relógio. Vamos ver o que dá. Beleza? Esse então é o terceiro simulado. Vou compartilhar ele aqui com vocês, jogo rápido. Ó. Vamos fazer um gabarito aí para ele. Aqui, ó, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Seguinte, ele vai falar sobre chuva ácida nessa primeira questão. Tá? E aqui, ó, é o seguinte. O texto todo vai falar sobre chuva ácida, né? Acho que não tem necessidade de eu ler, né? Ele fala aqui, ó. Daí vem a acidez da chuva, que pode destruir florestas. Ele fala a questão da liberação de óxidos, né? Pelas chaminés, tá? Das indústrias, devido à queima do carvão, queima do petróleo, beleza? Então você já conhece esse texto. Agora aqui, ó. Outros poluentes emitidos pelas chaminés e escapamentos de automóveis são os gases de enxofre, como o etanol e o metano. Gente, etanol é uma função oxigenada. Metano é um hidrocarboneto. Nenhum dos dois tem enxofre. O texto fala sobre um grave problema ambiental conhecido como efeito estufa. Não, gente, o texto não fala de efeito estufa, ele fala de chuva ácida. O dióxido de carbono emitido na queima de combustíveis pode combinar-se com a água da chuva, formando gás carbônico. Gente, o gás carbônico ele tem um duplo problema, né? A questão de intensificar o efeito estufa e também na relação dele ser um óxido ácido, tá? E como ele é um óxido ácido, a reação dele com água forma ácido. Não é o maior vilão, tá, gente? Os vilões maiores da chuva ácida são os óxidos de enxofre e de nitrogênio, tá? Mas esse item não deixa de estar correto. A chuva ácida só ocorre nas grandes cidades? Não, é porque, na verdade, elas ocorrem onde o ambiente é poluído e em maior intensidade, né? Ali a coisa fica mais tensa, tá? Mas você pode ter correntes de ar, levar esses óxidos para regiões muito afastadas da cidade. Então, eu não posso territorializar desse jeito aí, tá? Delimitar o impacto a determinada região. O ácido sulfúrico está presente nas chuvas ácidas, aumentando o pH? Não, gente. Quanto mais ácido, menor será o pH. Cuidado com esse lance, hein? Beleza? Então, a primeira questão, letra C. A segunda questão é uma questão bem canseira, tá? Lagos, lagoas e tanques têm a qualidade da água comprometida pelo recebimento de água da chuva ou de afluentes carregados de detritos. Principalmente, esses afluentes alteram a aeração da água. Problema, hein? Déficit de oxigênio, isso é muito comum em ambientes mais poluídos, né? A fim de avaliar as condições de 5 lagos, foram monitoradas as espécies químicas presentes. Na tabela ao lado são mostradas informações das espécies químicas que apresentaram teores bastante elevados. Tá, então no lago 1, essas são as espécies com teor elevado, lago 2, lago 3, lago 4, lago 5. Agora presta atenção. Com base no exposto, é correto afirmar que o lago que possui condição anaeróbica, ou seja, um lago que apresentou uma grande deficiência de oxigênio. Gente, quando eu tenho grande abundância de oxigênio, o oxigênio ele é um agente oxidante muito poderoso. Então, ele atua oxidando as substâncias ali presentes, certo? Agora, se há carência dele, com certeza essa oxidação ela vai ser extremamente precária, entende? Eu vou ter que entrar ali com outros oxidantes que muitas vezes geram substâncias indesejáveis, entendeu? Geram produtos indesejáveis, tá? Então, é lógico que o ideal é que o ambiente seja bastante aerado. Agora, presta atenção. Se não tem oxigênio, em tese, eu terei um acúmulo de substâncias não oxidadas ou pouco oxidadas. Entende? Então, por exemplo, olha só.
Se você pega o lago 1, se ele está rico em acetato, gente, o acetato, não sei se você lembra das oxidações lá, o acetato, ele ainda poderia, né, se tivesse oxigênio em abundância, ele poderia ser oxidado a CO2, né? A CO2 de água, que seria a oxidação completa dos compostos orgânicos oxigenados. Então, por que ele não chegou a CO2 de água? Porque faltou oxigênio. Entende? Você viu que HS, né, se tivesse muito oxigenado, ia formar SO2, SO3, ia formar óxidos, né? Ou substâncias oxigenadas aqui. Metano é a mesma coisa. Gente, metano em grande quantidade é produzido em ambiente anaeróbico. Por quê? Porque se tivesse abundância de oxigênio, a produção maior seria de CO2. Então, esse lago 1 aqui ó, é um ambiente nitidamente onde há ausência de oxigênio. Agora, o ambiente 2 não, tá? O lago 2 você já tem nitrato, tá? Então, o NOx do nitrogênio aqui já está lá em cima, né? O nitrogênio assume até NOx 5, aqui ele está com NOx 5, então ele já está oxidado. Aqui o mercúrio já está oxidado, já tem oxigênio, tá? Aqui, você viu que o carbono já chegou a CO2, entendeu? Ele já chegou a CO2, o ferro já chegou a ferro 3. Aqui o fósforo já chegou a 5+, que é a maior carga do fósforo. Né? O carbono aqui já está com NOx 4, o potássio aqui já está oxidado, aqui o enxofre já está oxidado, mais 6, o cálcio já está oxidado. Então, a resposta que melhor responde essa questão, lago 1, questão pesada, hein? Questão punk. 3. Questão 3 fala que para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos, eles precisam ser primeiramente emulsificados. Tá? Emulsificados. Ok. Nessa etapa de ingestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares, vistos que lipídios apresentam natureza apolar e são insolúveis em água. Então, quando a gente fala em emulsificar, gente, é a ação que o detergente, que o sabão faz sobre as sujeiras, né? Essa emulsificação é porque o que acontece ali? Você vai ter dois líquidos immiscíveis. O lipídio, ele não dissolve na água. Então, eu preciso de um componente, né, que faça esse link entre os dois. Um componente anfifílico que tenha afinidade ao mesmo tempo com a água e com a gordura, entendeu? Para gerar esse tipo de afinidade, tá? Para gerar essa emulsão, essa estabilidade no coloide. Tá? Então, agir como detergentes. Essa é a função desses ácidos biliares. Gerarem essa afinidade, esse equilíbrio ali naquele meio. Beleza? Então, a questão 3 também eu acredito que você conseguiu resolver com facilidade aí, letra B. Né? A questão 4 é uma questão de cinética. Né? Você bate o olho nesse gráfico e percebe que é de uma reação exotérmica. O produto, né, tem um conteúdo energético mais baixo. Então, a reação B ocorrerá mais rapidamente, é verdade, porque ela é catalisada, né, energia de ativação menor. Certíssimo, item 1. O item 2, tanto a reação A como a reação B ocorrem com a mesma velocidade? Não. A reação B é muito mais rápida porque ela tem uma energia de ativação menor. A reação A será mais rápida? Não. A reação B é a catalisada? Sim. Né? Então, com certeza, aí, só a primeira e a última que são verdadeiras. Letra C. Ok? Ótimo. Agora vamos para essa. É uma questão de radioatividade. Você bate o olho nesse gráfico, ele te mostra um decaimento. Né? Um decaimento. O decaimento radioativo tradicional, seguindo um decaimento de primeira ordem, que a gente fala. Né? Percebe que de 100 ele caiu para 50 em 25 anos, ou seja, a meia-vida do estrôncio 90 é de 50 anos. O período de meia-vida, ou período de semidesintegração, né, que a gente costuma representar com P ou com P meio aí, ó, ele vai valer o quê? Ó, esse período de semidesintegração, nesse caso aí, vamos lá, metade, 25 anos. Certo? Beleza aí até agora? Tá, e aí, Edmond? E aí que é o seguinte, ó, o período de minha vida é de 25 anos. Ele quer saber em quanto tempo
quanto tempo será necessário para cair de 24 para 0,75? Então, são várias meia-vidas. John, eu posso fazer no braço? Pode, velho. Pode. Metade da metade, da metade, da metade, da metade. Não tem problema. Não tem problema. Tá? Se você quiser aplicar também assim, ó, final é igual a inicial, que é 24 sobre 2x. Esse 2x vai dar 32. Então, o x aqui, ó, porque 32 é 2 aqui, então vai dar 5. Então, foram 5 meia-vidas. 5 meia-vidas. Então, o tempo total seria o quê? São 5 meia-vidas, cada meia-vida é de 25 anos, então já se passaram 125 anos, certo? Questão 5, 125 anos, letra B, bola. Essa questão você pode esperar nas suas provas, tá? Pode esperar, uma questão de análise de gráfico, não é uma questão tão trabalhosa, tá? Se você não lembrar daquela relação ali, vai fazendo no braço que dá certo. PG de razão meio, metade da metade da metade. Ok? Olha essa questão aqui. A ingestão de vitamina C é recomendada para evitar escorbuto, além de contribuir para a saúde de dentes, gengivas e auxiliar na absorção de ferro. Uma das formas de ingerir ácido ascórbico é por meio de comprimidos efervescentes, os quais contêm cerca de 0,006 mols de ácido ascórbico por comprimido. Outra possibilidade é através de suco, né, que você vai ter que tomar muito suco. O número de litros de suco que corresponde à quantidade que você ingeriria no comprimido. Então, a lógica é, ou você toma um comprimido de vitamina C, ou você ingere aí vários e vários litros de suco para equivalência, tá? Então, o que você pode fazer nessa questão? É bem rápido, tá? Uma coisa bem fácil aqui também, ó. Você viu que ele fala aí para você que lá no comprimido você vai ter o quê? 0,056, não é isso? É isso? Não, 0,06, né? Tem outro zero aqui? Tem 0,06 mol por comprimido. Por comprimido. Tá, isso aqui em grama, você vai ter que usar a massa molar, certo? De mol para grama, sempre que você quiser transformar de mol para massa, você precisa de usar o recurso da massa molar. Você multiplica pelos 176 que ele te deu aí. Isso aqui vai dar 1,056 gramas. Isso é a massa de vitamina C que você ingere ao tomar o comprimido. Agora, se você pensa em obter isso a partir do suco, o que você tem no suco? No suco você tem 0,07 gramas, né, de vitamina C para cada 200 ml de suco, ou seja, para cada 0,2 litros de suco. Combinado? Então a ideia é qual o volume de suco que eu tenho que ingerir para ter contato com a mesma massa de vitamina C, de ácido ascórbico, do comprimido. Esse volume aqui vai dar aproximadamente aí 3 litros. É muita coisa, hein, gente? Um comprimidinho é bem mais fácil de consumir, né? Do que 3 litros de suco de laranja, né? Mas a questãozinha também pode esperar no Enem, tá? Pode ter certeza que é. Agora, a questão mais difícil do simulado é essa aqui, ó. Se você tem dificuldade com titulação, imagina se ela aparece de forma dupla. Caraca, John, aí você bateu na minha cara, bati mesmo, com força, né? Pé no peito mesmo. Essa questão é muito difícil, tá? Muito difícil. São 2 titulações seguidas. Caraca, então dominar uma é difícil, imagina 2, né? Então vamos procurar entender o que ele está fazendo aí. Ele pega uma solução, né, uma solução aí de aspirina, e ele fala que ele quer analisar ali qual é o percentual de ácido acetil salicílico na aspirina, tá? E aí ele fez por um método indireto. O que é isso? Primeiro, ele pegou aqui 500 miligramas de aspirina, não é? E inseriu aqui, ó,
numa solução de hidróxido de sódio. Beleza? Não foi isso? Numa solução de hidróxido de sódio. Essa solução tem 20 ml e a concentração 0,25 mol por litro. Certo? Isso foi a primeira coisa que ele fez. Ele só dissolveu o conteúdo do comprimido nessa base. Certo? Tá. Só que aí, vamos lá. Com esses dados que ele já te forneceu aqui, da base, o que você vai... fiz besteira aqui, ó. O que você vai... o que você vai fazer com esses dados? Estou tentando aumentar um pouquinho aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Vou trazer aqui... Beleza. O que você pode encontrar agora? Você poderia encontrar, se você achar prudente, né? Aqui, ó, você já pode encontrar a quantidade total de base presente. Aí você fala, tá, John, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é o seguinte, ó, para esse propósito, então ele dissolveu 500 miligramas em 20 ml de solução de hidróxido de sódio, na concentração 0,2 mol por litro. Beleza. Só que aí, vamos lá, o que tem na aspirina? Na aspirina tem um ácido. É o ácido acetil salicílico. Só que essa reação de neutralização não neutralizou o hidróxido de sódio tudo. Então, o hidróxido de sódio está em excesso. Então, você tem duas neutralizações. Primeiro, você está neutralizando a aspirina com o NaOH, certo? Aí, o que sobra de NaOH, aí que vem o problema, né? O que sobra de NaOH, aí você vai fazer mais uma reação aqui, ó, para consumir o restinho. Entendeu? Então, aqui, ó, tem muito NaOH. Um pouco vai ser consumido aqui e um pouco vai ser consumido aqui. Beleza? Esse é o lance. Quais foram as informações que ele te deu lá de baixo? Lá de baixo. Olha só. Sobre a... Vai lá no final do texto. Ó, eu estou falando para você da reação de baixo, tá? O excesso foi titulado com 0,25 5 ml. Ó, 0,25 mol por litro e quantos ml? 5 ml. Você usou na segunda reação para titular com o resto aqui, ó, para neutralizar o resto de base, você usou isso aqui de ácido. Uma coisa que é importante aqui você perceber é que a quantidade de base nesse exercício, presta atenção no meu raciocínio aqui, ó. Você consegue ver que a quantidade de base nesse exercício, ela é o dobro da quantidade de ácido. João, como é que você viu isso? Olha aqui, gente, ó. Aqui você não pôs um 2, então a quantidade de base é o dobro da quantidade de ácido, certo? Então, como é que eu vou calcular a quantidade de base? É simples. A quantidade, você faz molaridade vezes volume, é MV, tá? A quantidade é a molaridade vezes o volume. Então, aqui você vai encontrar a quantidade de base que você usou na segunda reação. Vai ser 2 vezes 0,25 vezes 5 vezes 10 a menos 3. Beleza isso? Ok? Vamos, deixa eu ampliar isso aqui para você. Ó, olha lá. Então, o que eu peguei? Eu peguei, ó, o 2 estava aqui, essa é a concentração, e esse aqui é o volume em litros, tá, gente? Esse volume aqui é o volume em litros. Então, você vai encontrar a quantidade de base que reagiu na segunda reação. Vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3. 2,5 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é o que reagiu na segunda reação. Na segunda reação, reagiu isso aqui, certo? Se você quiser transformar esse dado aqui, ó, para grama, certo? Se você quiser transformar essa informação sua aqui, ó, para grama, você vai ver que vai dar aí, se eu não me engano, ó, dá até para a gente fazer essa conta aqui agora, ó. Ou, na verdade, a gente não precisaria nem fazer essa conta agora, né, gente? Essa conta aqui de baixo, ó. Por quê? Porque isso aqui é a base que reagiu na segunda etapa. Agora, qual que é a quantidade total de base? Concorda que tem como você calcular aqui, ó? Essa aqui é a quantidade de base total.
como é que é? Mi, ó, Mi, e o volume aqui, ó, em litros 002, certo? Então, aqui você vai descobrir a quantidade de base total, certo? Vai ser o quê? 0,25 vezes 0,02, tá? Então, aqui, ó, vai dar 5 vezes 10 a menos 3. Então, vamos pensar aqui. Se isso aqui é a base total, isso aqui é o total. Isso aqui é da reação 2. Então, o que sobrou vai ser para a reação 1. Você percebeu que sobrou exatamente a metade? Porque isso é tudo. Isso é o que foi para a segunda etapa. Então, na primeira etapa, você entende que sobrou a metade? 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Então, como aqui a proporção é de 1 para 1, automaticamente você descobriu que a quantidade de ácido acetil salicílico é essa. Você acabou de descobrir a quantidade de ácido acetil salicílico no comprimido todo. No comprimido todo. Tá? Ah, entendi. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu preciso passar esse valor aqui para gramas, ó, para massa. Eu preciso. Então, qual que é a massa molar? Né? Aí você vai voltar na questão. Ó, qual que é a massa molar? Não é 180? Então você vai colocar aqui, ó, você vai multiplicar por 180, certo? Então, se você faz 2,5 vezes 180, vai dar 450 vezes 10 a menos 3, vai dar 450 miligramas. Por que eu estou analisando em mili? Você vai entender. Isso é ali, ó, ficou difícil você ver, né? Ó, esse 450 é a massa, olha a pergunta, ele quer saber o teor de ácido acetil salicílico encontrado no comprimido de aspirina. Então, vamos lá. O comprimido todo tem 500 miligramas. Agora, só de AAS são 450. Percebe que ele não é puro AAS. Ele tem grande parte de AAS. Você entende que se isso aqui é 100%, ó, se isso aqui equivale a todo o comprimido, isso aqui vai dar o quê? 90% do comprimido. Viu? Pesada, né? Pesada. Então, vamos entender. Primeiro você acha a quantidade total, depois você encontra o que foi usado na segunda etapa, e a diferença é o que foi usado na primeira etapa. Proporção agora de 1 para 1, passa para grama, passa para massa, né? E aí você vê o percentual. Difícil, né? Questão muitíssimo pesada aí. Agora a 8 é mais suave, né? Olha lá, um estudante recebeu 3 amostras, uma de suco de limão, uva e morango. O suco de limão é 2 vezes mais ácido. Gente, vamos lá. Sempre que você mexe com pH, toda variação de pH, você tem que tomar cuidado. Se variar em uma unidade, a concentração de H+, varia em 10 a primeira. Se variar 2, 10 a segunda. Se variar 3, 10 a terceira. Então, a concentração de H+, ela usa a base 10. Você não pode esquecer disso. Ela usa a base 10, tá? Então, por exemplo, o suco de limão, ele é quantas vezes mais ácido que o de uva? Não é 2 vezes, é 10 a segunda. Então, ele é 100 vezes mais ácido, viu? O que mais? Ó, a concentração oxideliônica, isso é concentração de OH-. John, como é que você sabe calcular a concentração de OH- através da concentração de H+? Tá? Então, se você tem dúvida nisso, deixa eu já resolver seu problema aqui. Ó. Primeiro que, quando você calcula pH, toda vez que você for calcular pH, você sabe que é menos log da concentração de H+. Como aqui é base 10, então você vai ter assim, ó, que a concentração de H+, você sempre pode calcular assim, ó, 10 elevado a menos pH. Tá? Então, se o pH for 3, a concentração é 10 a menos 3. Se o pH for 5, a concentração é 10 a menos 5. Tá? Outra coisa também que você pode usar nas questões,
que o produto entre o H+ e o OH-, né, nas condições geralmente padrão, né, que são as impostas nas questões, vale o KW, que é 10 a menos 14. Então, nesse exercício, ele te forneceu uma tabela, não forneceu? Então, por exemplo, no suco de morango, se o H+ é 10 a menos 5, o OH- é 10 a menos 9. Tá? Então já está errado, né? O suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango? É. Ó, a diferença de uma unidade aqui dá 10 a primeira, ele é 10 a primeira mais ácido. Verdade. No suco de uva, ele é ácido. Todo ambiente ácido, o H+ é maior que o OH-. Aqui está o contrário, ó. E se você adicionar fenolftalina no suco de limão, vai ficar incolor. Por quê? Porque o suco de limão é ácido. E a fenolftalina, em meio ácido, ela fica incolor. Beleza? pH, tema muito importante, hein? Outra coisa, questão 9. Aqui ele vai falar sobre a formação a partir do monóxido, né, e do hidrogênio, a formação do metano e da água. E essa reação, ou seja, a reação direta, ela é exotérmica. Exo, libera calor. Beleza. Então, ok, ele vai fazer vários testes aqui. E aí a pergunta dele é: resultaram no aumento da produção de metano. Ele quer que desloca para a direita, gente. Isso aqui é uma reação de deslocamento, princípio de Le Chatelier. Então, eu preciso deslocar esse equilíbrio para a direita. Vamos ver como é que eu faço isso? Vamos lá. Se a reação é exo, gente, quando eu aumento a temperatura, eu desloco sempre no sentido endo. Nesse caso, não é o sentido que eu quero. Eu quero que desloca para a direita. Então, eu não posso aumentar a temperatura, eu tenho que diminuir a temperatura. Por quê? Diminuindo a temperatura, a reação desloca no sentido exo, que é o sentido que ele quer. Tá? Então, tem que diminuir a temperatura. Agora, vamos lá, pressão. Percebe que aqui tem 4 a quantidade de gás, ó, estequiométrica, ó, 1 mais 3, 4. E aqui, 1 mais 1, 2. Então, se eu aumentar a pressão, vai deslocar para o menor volume, certo? Agora, ele está pedindo para diminuir a pressão. Se diminuir a pressão, vai deslocar para o maior volume, é o lado que eu não quero. Então, não dá. Agora, adicionar hidrogênio. O hidrogênio aqui está no reagente. Se você adicionar ele, mais dele, a reação vai deslocar no sentido oposto, ou seja, para o produto, matou. O procedimento 2 e o procedimento 4 seriam maravilhosos para produzir mais CH4. Ok? Agora a gente tem aqui uma questão de CFC. Né? Vai ter um texto muito grande sobre as emissões ainda de CFC. Vai falar sobre alguns estudos, né, relacionados aí a essas emissões ainda. E aí ele fala assim, ó, o diclorometano, gente, o que é o diclorometano? É você pegar o metano e tirar 2 Hs e colocar cloro. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, concorda que esse aqui é o metano, ó. Então, o que é o diclorometano? Ó, seria esse aqui, ó. Tá? Então, o diclorometano, ele apresenta uma geometria tetraédrica? Sim, gente, o metano não é tetraédrico, não é pentatômico, tetraédrico. Tá? Então, o diclorometano, ele é uma molécula tetraédrica? É. Agora, ele não é apolar. Gente, um tetraedro, para ele ser apolar, ele tem que ter os vértices iguais. Se ele tiver os vértices iguais, ele é apolar. Caso contrário, ele é polar. Então, o único erro dessa questão é isso. Porque o carbono, quando ele só faz ligação simples, ele é sp3, está tudo certo. Tá? Mas ele é polar. As radiações nocivas da camada de ozônio estão principalmente, gente, principalmente ultravioleta, né? Que ali já é um tipo de luz muito agressiva, né? De alta frequência. Tá? O que ele filtra muito são justamente essas incidências de raios ultravioletas. Tá? Não está errado também, né? O ozônio é uma forma azeotrópica? Não, gente, não tem nada a ver com azeotrópica, é uma forma alotrópica do oxigênio. O ozônio é uma molécula angular? Viu, gente? O ozônio, ele apresenta uma estrutura assim, ó, uma geometria molecular assim, ó, porque sobra par de elétron bem aqui, ó. Então, ele é angular, ele não é retinho. E essa insaturação
ela é alternante, tá? Ela não tem um movimento, ela não tem uma posição fixa, viu? Então, é o que a gente chama de ressonância, né? Ela fica em constante deslocalização aí, tá? Então, esse é um híbrido de ressonância, uma mescla entre essas duas representações que me dá essa impressão de movimento. Esse item está totalmente certo. O cloro é uma substância simples, gente. Se ele é substância simples, o NOx é zero. Então, a letra E está errada. Resposta certa, letra D. Ok? Próxima. Ele fala assim, ó, letra A, na 11. A gasolina consiste em uma substância composta? Não, gente. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Tá? O etanol é um material que, nas condições ambientes, é gasoso, gente? Álcool. O etanol é gasoso? Não, é líquido. A água potável é uma substância? Não, é uma mistura, não é? Em que o componente majoritário é a água, é a substância composta água, verdade. E tem alguns íons ali presentes. Né? O ar que respiramos é uma substância composta? Não. O ar que respiramos é uma mistura de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, hélio, né? Outros componentes aí. É uma mistura. A sacarose é uma substância simples? Não. Substância simples é construída só de um tipo de elemento químico. Né? Aqui é uma substância composta. Tá? Então, essa é a resposta certa, letra C. Definição, uma coisa fundamental aí. Agora vem uma questão que o Enem também ama, né? Uma questão de cálculo estequiométrico. Percebe que é uma questão bem difícil, porque aqui nós temos 3 casos especiais. Reação consecutiva, a parte de pureza e a parte de rendimento. Tudo isso embutido nessa questão. Então tá, primeira coisa, como são reações sucessivas, monte uma global. Monte uma global. Faz assim, ó, corta aqui, aqui, ó. Tá? Quando você tem mais de uma etapa, é importante que você reconheça os intermediários. Tá? O que são os intermediários? São aquelas substâncias que elas aparecem no processo e logo depois elas são consumidas na etapa subsequente. Isso é o intermediário do processo. Então aqui você já consegue cortar ele direto, certo? Ó, opa, deixa eu marcar dele aqui. Saiu o bichinho, ó. Entendeu? Então, nesse caso, já dá para cortar direto, ó, pá, pá. Entendeu? Ó, se quiser aqui que o John pegue uma canetinha aqui, ó, cortou, cortou. Então, quando você for montar uma global aqui, você vai perceber que os componentes que você precisa são esse, tá? E esse. Esses são os 2 componentes que você precisa no seu cálculo. Tudo bem? Então, olha aqui. Olha aqui, ó. O que você vai fazer aqui agora? Vai fazer o seguinte. O que você tem ali? É o PBS, você viu que a proporção vai ser de 1 para 1, então, né? PBS forma o PB. Beleza. Agora sim, ó, a proporção é de 1 para 1, e aí eu quero que você tenha a seguinte atenção. A massa molar desse componente aqui, ó, ela vai dar 207 mais 32, 239. 239. Então, 239 formaria, o chumbo é 207. Então, 239 formaria 207 se a proporção, se o rendimento fosse total. Se o rendimento fosse total, formaria 207. Agora, ali o rendimento é de quanto? É de 80%. Entende? Então, você vai ter que aplicar esse fator de rendimento para corrigir essa situação. Tá? Outra coisa, o minério ele tem 717 quilogramas. Só que 717 é somando a parte pura com a parte impura. A gente precisa de retirar a impureza. Então, eu preciso aplicar aqui, ó, sobre esse número, o fator de pureza. Tá? Uma vez feito isso, aqui eu posso chamar de X. Beleza? O que vai acontecer aqui? Ó? Grama com grama eu vou cortar. A resposta vai ser dada em quilograma. Esse valor encontrado aqui, ó, vai dar aproximadamente aí, ó, 447 quilogramas de chumbo. Essa é a massa de chumbo formada com rendimento de 80% e com uma pureza do minério de 90%. Viu?
rendimento, pureza e reação consecutiva, tudo ao mesmo tempo. A melhor solução é essa. Tira uma fotografia aí, hein? Esse trem aqui é top, hein? Uou! Tá. Vamos dando continuidade aqui, ó. Na 13. Na 13, ele me dá uma reação aqui, ó, de zinco com HCl, uma reação de simples troca ou deslocamento. Depois, ele me dá uma reação de dupla troca. E depois, ele faz uma reação de neutralização que faz o ambiente esquentar, né? Joga calor para o ambiente, libera calor para o ambiente. Então, é um processo exotérmico. Então, ele só quer saber quais são as evidências que a reação realmente aconteceu em cada um dos processos. Então, no primeiro, a evidência é porque formou gás. Houve um desprendimento de gás. No segundo, houve a formação de um precipitado. Consegue ver isso? No terceiro, houve uma liberação de energia. Isso também é uma provável evidência de reação. Tá? Então, desprendimento de gás, aparecimento de sólido, né? Ó, formação de sólido e liberação de energia. Letra B. Questão 14, volta a falar de água, né? Ele me deu um texto aqui falando de volume morto e tal, de alguns riscos aí de contaminação. Beleza. Altíssima concentração de poluentes, demanda cuidados. Então, a quantidade de oxigênio necessária para degradar biologicamente a matéria orgânica presente na água é expressa pela DBO. Sabendo que um dos parâmetros analíticos de monitoramento da água potável envolve a medida desse oxigênio dissolvido nela, a presença de grande quantidade de matéria orgânica, ou seja, de sujeira, de substâncias a serem oxidadas, né? Matéria orgânica mesmo, tudo quanto é tipo de sujeira ali presente, de natureza orgânica, tá? Que ainda deve ser degradado. Em decomposição no fundo de determinado reservatório, irá promover. Gente, o que acontece? Quanto mais poluído o ambiente, maior vai ter que é a DBO, ou seja, maior seria a demanda de oxigênio para degradar, para oxidar toda aquela matéria orgânica. Entendeu? Então, você precisa ter essa leitura que um ambiente muito poluído, ele vai demandar uma DBO, né? Ele apresenta uma DBO muito alta. A qualidade dessa água está péssima, viu? Uma água mais límpida, ela não necessita de muito oxigênio, né? Porque ela já está mais limpa. Então, a qualidade dela é melhor. Né? A água suja, como ele está falando aí, letra B é a resposta. Ok? Galera, e a última, ele vai falar aqui sobre um fragmento, né? Olha lá, ó. Considere a figura a seguir, o qual representa um segmento hipotético de uma proteína. A estrutura primária, né, que é a sequência de aminoácidos, está representada de forma simplificada, ó, a sequência. Certo? Beleza, então o enovelamento da proteína, que aí já remete à estrutura secundária e terciária, deve-se às ligações químicas entre os aminoácidos não adjacentes. As ligações químicas representadas de 1 a 4 são, então vamos lá, 1, ponte de disulfeto, ponte de enxofre, pontes de enxofre, ligação de enxofre, isso aqui, ó, tá? A ligação, né, a conexão entre as partes através dessas ligações com o enxofre. O 2 é dipolo induzido, força de dispersão de London. Só que isso não tem nas respostas. Ele usou a palavra Van der Waals. Van der Waals normalmente é utilizado para sinônimo de todas as forças intermoleculares, tá? Mas, assim, alguns autores usam Van der Waals como sinônimo de dipolo induzido, de forças de dispersão de London. Então, tudo bem, vamos acatar isso, né? O 3 aqui é uma ligação de hidrogênio. Lembra o H ligado ao FON? E o 4 é uma interação entre íons, cátion com ânion, entre íons e iônica, ligação iônica. Então, a 15, olha lá, ponte de sulfeto, né, o que seria aqui de polo induzido, na 2, ligação de hidrogênio e ligação iônica. Tá? Galera, simulado, né, de nível alto, falei muito de água, cálculo estequiométrico, pH, deslocamento de equilíbrio, né, substância simples, substância composta, mistura. Então, assim, uma estruturação muito pesada para dar aquele choque, para lembrar que a gente não vai acertar tudo, tá?
Mas foi um ótimo radioatividade, top 10 do Enem, né? Acho que foi um bom trabalho, tá? Espero que você tenha saído muito bem aí, viu? Qualquer coisa, deixa nos comentários ou me procura lá no Telegram mesmo que eu posso te ajudar, tá? Beijo, 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 até mais, tchau!